Boa noite a todas e todas. Alguém pode me informar no chat se tá dando para me ouvir bem? Olá, boa noite. Boa noite. Qualquer problema no áudio ou na live podem me informar pelo chat, tá bom? Tudo bem, Helene? Tudo bem, e você, Maria Eduarda? Prazer, agora que a gente está se conhecendo, né? A gente acertou várias coisas dessa transmissão e acaba nem conhecendo, né? Hoje em dia é muito rede. Pois é, a gente acabou conversando só pela DM do Instagram, né? Uhum. Está tudo bem. Vou dar boa noite de novo para todos e todas. Hoje a gente vai conversar com a Elaine, dando sequência às nossas lives que a gente está fazendo pelo Lente Quente. As lives do projeto sobre conversa com fotografia e fotojornalismo. Eu vou apresentar a Elaine um pouquinho, depois eu abro para ela falar mais um pouquinho. A Elaine é jornalista, formada pelo Centro Universitário de União da Vitória, tem mestrado em jornalismo na nossa universidade e atualmente é doutoranda do Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC. Acho que eu não me apresentei, né? Meu nome é Maria Eduarda, eu faço jornalismo pela UEPG, estou no segundo ano. E agora, se você quiser, Elaine, falar um pouquinho sobre você, eu fiz um resumo bem breve só sobre a sua formação acadêmica. Tá certo. Bom, primeiro eu quero agradecer por todo mundo que está aqui. Eu estou vendo que tem vários rostinhos conhecidos. Estão as meninas da editora que ajudaram a fazer o livro. Quero dar boa noite para elas. Tá a Márcia também, que a gente já estava juntas antes, né? E agora a gente continua nessa conversa que, na verdade, para mim é uma roda de amigos. Estou vendo muitas pessoas queridas aqui, para o Rafa também, que fez esse convite, o Ângelo, e ainda tem o Caio, tem a Martina, várias pessoas que participaram do fotolivro que a gente vai falar hoje, né? Então, muito obrigada a todo mundo que está participando aí. E, bom, o resumo já foi um pouco dado, né? Essa coisa meio acadêmica de apresentar que se a gente fica falando aqui, acaba sendo um monte de coisa que é mais currículo do que quem a gente é de verdade, né? Mas eu acho que vale a pena contar um pouco só dessa trajetória, porque ela acaba tendo a ver com fotografia também, que é o que a gente vai falar hoje. E, enfim, né, eu vou contando muita história da vida, então até estava me comparando, né, ouvindo a Márcia antes, eu pensei, nossa, a Márcia falou tão da teoria, falou tão certinho da didática, e eu vou aqui contar a história da vida, mas enfim, vocês vão me podando também se eu ficar muito aqui no monólogo. Então, comecei fazendo jornalismo em União da Vitória, né, no Centro Universitário de União da Vitória, e a minha entrada na graduação já foi muito por isso. Sem saber muito o que eu queria da vida, eu resolvi que ir para trás de uma câmera era uma boa ideia, né, já gostava de imagens, e aí a ideia de estar ali atrás da câmera e, enfim, conseguindo ver várias coisas me agradava muito. Mas ainda foi um momento em que eu não trabalhei diretamente com isso, né? E foi ainda na graduação que eu conheci a lomografia, que eu vi pela internet também um pouco desse tipo de imagem, e eu achei muito interessante, mas eu lembro que chegou a ser um tema que eu pensei em desenvolver como um TCC, alguma coisa sobre a lomografia, mas eu teve em algum momento que eu pensava, ela, não, isso é interessante, né? Porque aí, muito tempo depois que eu voltei para olhar sobre isso com outros olhos. Mas no momento em que eu pensava em trabalhar com a lomografia já em 2018, 2008, opa, eu olhava para ela e pensava, vai, mas é fotografia, eu gosto, mas ela é muito artística, muito sem sentido. Eu deixava de ver um sentido nela que fosse importante o suficiente para eu levar isso enquanto um projeto, né, um projeto universitário. E aí teve um momento que,
inclusive a Martina, que está aqui também, e que ela também é uma das autoras do livro, talvez ela lembre, teve um momento da nossa vida em que a gente assistiu um vídeo de um morador, não era um morador, era um artista de rua chamado Eduardo Marinho, que ele acabou ganhando muita visibilidade depois, e eu lembro que eu tinha certo essa ideia de trabalhar com a Lomo, mas depois de ver, de conhecer um pouco, né, a vida dele, as coisas que ele contava, eu pensei, não, eu preciso trabalhar com coisa que tenha mais relevância social, alguma coisa mais, enfim, que para mim deveria ter mais peso do que a lomografia parecia ter na época, né? Que era essa coisa muito solta, muito borrada, como vai dar para ver daqui a pouco, né? Esse tipo de fotografia, muito mais artístico do que fotojornalístico, digamos, e isso me preocupava de certa forma. Mas aí depois, né, comprei uma câmera Lomo, brinquei um pouco com ela, mas acabei deixando isso muito mais para um hobby e fui para frente, né? Trabalhei com fotografia de diversas outras formas, seja fazendo freela em jornal pequeno de União da Vitória, seja fazendo depois freelas para outros jornais como a Gazeta, quando eu já estava morando em Ponta Grossa. Aí depois, ainda antes disso, né, em Porto União ainda, divisa com União da Vitória, trabalhei com estúdio, trabalhei com laboratório que já era digital, mas era onde eu ainda tive muito acesso a todo o processo do filme, de como era revelar um filme, fixar no papel, então acho que essa parte prática que a gente estava comentando antes também com a Márcia, eu acabei tendo a oportunidade que foi muito atravessado, né? Enquanto eu estava fazendo a graduação de jornalismo, eu também estava produzindo algumas pequenas coisas, fazendo as lomos, guardando elas, né? Muitas vezes. E aí foi lá em Ponta Grossa, em 2015, que enquanto eu fazia também o mestrado, mas não tinha nenhuma relação com imagem, a minha pesquisa era mais voltado para história do jornalismo e da ditadura militar. Mas aí foi um momento em que eu tive a felicidade de encontrar o pessoal do Lente Quente, o Rafa, e eu praticamente me convidei para fazer parte desse círculo de fotógrafos e fotógrafas aí de Ponta Grossa, e foi maravilhoso, né, essa oportunidade de conversar e, enfim, de ver muita imagem, produzir muita imagem junto com eles, e foi naquele momento em que eu, né, olhei de volta para as lomografias e pensei, eu acho que é uma hora de movimentar, tentar movimentar isso de alguma forma, então eu convidei várias pessoas para fazerem parte desse fotolivro, né, foi o Caio, que também está aqui junto, foi a Martina, o Kleber Bourguignon, de Ponta Grossa também, bem poeta muito conhecido, a Lorene Camargo, psicóloga também de Ponta Grossa, o Renato, que hoje está em Curitiba. Então, foram várias pessoas aí que colaboraram de certa forma, né? E aí, esse projeto que começou em 2015 ainda, que era muito caseiro, muito amador, a forma que eu queria fazer ele, porque por mais que ele envolvesse muitas imagens coloridas e textos, que todas essas pessoas colaboraram com textos, eu não tinha ideia nenhuma de como organizar um livro nesse sentido, né? Nem por onde começar, se eu precisava ir atrás de uma editora, se eu precisava ir atrás dos autores. Então, foi aí foi um segundo passo, digamos, que levaram anos para acontecer, que aí eu lembro que teve algumas tentativas de publicação ainda em Ponta Grossa, a Lorene me acompanhou em algumas delas, indo atrás de orçamento, ver como funcionaria, como poderia ser o formato, conversamos algumas vezes os autores, assim, por mensagem, e acabou ficando estacionado esse projeto, até que em 2020 a gente começa a viver uma pandemia, e eu me vejo isolada no centro de Buenos Aires, na Argentina, e aí com muito tempo livre. Lá eu revisitei todo o meu arquivo fotográfico, e mais uma vez eu olhei aquelas lomos, olhei um projeto antigo que eu já tinha, a Camila, né, da editora ela viu, algumas pessoas chegaram a ver esse meu primeiro projeto, Rafa também, que eu tinha diagramado por conta própria, eu estava tentando fazer de qualquer forma esse projeto materializar, mesmo que
ainda sem nenhum, assim, nenhuma profissionalização, digamos, né? Era muito caseira mesmo a minha vontade de ver ele acontecer. E aí, quando eu entrei em contato com as meninas da editora Cais, então, é que, né, com muita felicidade que a gente conseguiu fazer esse encontro e saiu pela Cais com um novo projeto, que a Camila refez toda a diagramação dele, e foi uma escolha muito boa, assim, que eu acho que eu entreguei aquilo que eu tentava e eu mexia muitas vezes, né, aí eu abandonei aquela ideia e falei, Camila, tenta uma nova, porque acho que agora vai. E ela reformulou, propôs uma divisão totalmente diferente também para os autores, para as imagens, e eu fiquei muito feliz com esse resultado, né? Enfim, me alonguei bem mais do que o resumo, né, do que eu ia dizer. Mas acho que já dá para a gente começar a conversar. Obrigada, Elaine, pela tua apresentação. Quero falar que, para quem quiser fazer pergunta para a Elaine, pode deixar no chat, que depois eu leio conforme a conversa for acontecendo. Eu queria fazer uma pergunta agora, para começar. A escolha dos 5 escritores para te acompanhar no teu livro foram de pessoas amigas que trabalhavam com você, que estudaram com você? Tá mutado o teu microfone. Opa. Quando eu digo que esse livro ele foi muito, ele demorou para sair porque eu demorei para ver ele de uma forma assim, não tão subjetiva, digamos, que para mim em algum momento isso quase se tornou um problema, assim, eu olhava para o livro, para as imagens, para todos os textos dos autores e falava, parecia tão meu, porque as pessoas que eu convidei para fazerem parte eram muito amigas, né, o Caio eu conhecia de Porto União, a Martina eu conheço desde dos meus 10 anos, uma das minhas grandes amigas, então, é uma irmã para mim, então teve a Lorene que eu conheci em Ponta Grossa, o Kleber, né, o Renato, foram pessoas que estavam muito próximas de mim por amizade, e que de alguma forma eu via sentido em a gente agregar isso, né, mas essa parte do ser tão afetivo me incomodava nesse sentido, assim, que eu olhava e falava, nossa, para mim tudo tá tão relacionado, as imagens eu lembro quando eu fiz, porque como elas têm relação com a minha história também, então foi tudo muito, muito, com muito sentido para mim, digamos, né, e aí foi nesse momento que eu pensei, acho que a gente não sabe se passa de 2020 na humanidade, então eu vou lançar, vamos ver como é que as pessoas recebem, né? Mas eu fiquei feliz de finalmente ver esse fotolivro acontecendo, né? Ele está vindo de uma forma online e a gente sempre, eu, os autores, várias pessoas que eu conversava falavam, nossa, mas a gente tem que ver ele, tem que imprimir, a gente tem que ver ele materializado, né? Que era o grande sonho, mas os valores também fazem muita diferença, né? Quando você imprime, não só faz esse tipo de publicação. Então, para mim, assim, ver ele hoje nesse formato já é uma realização enorme, assim, saber que também foi feito com pessoas muito queridas. Que legal. A Márcia mandou aqui no chat, ela parabenizou pelo livro e ela perguntou como que foi a escolha das fotos. Ah, sim. Eu me lembro de algumas fotos para os autores escreverem. Todas receberam textos? Não, então, essa parte do processo foi interessante, que era eu com todo o meu profissionalismo nessa área, né, que era zero, não tinha ideia nenhuma de como fazer essa conversa com os autores, como eu faria esse diálogo das imagens. Então, assim, eu tinha umas ideias e eu testava elas, né, eu tinha os 5 convidados que já tinham topado fazer parte desse projeto, então eu separei. Acabou entrando 48 imagens, né? Mas eu tinha separado 50, se eu não me engano, no começo. E aí a minha ideia foi dividir aleatoriamente em 5 pastas. Então eu ia colocando aleatoriamente nelas. E eu enviei para cada autor, assim, eu mandei por e-mail dizendo, olha, aqui tem 10 imagens para você, né? Eram 5 pastas com cada um com 10 imagens. E aí eu dei essa opção, assim, eu falei, olha, eu vou pôr um título, né, em cada imagem,
tentando explicar mais ou menos o que ela é. Então, eu dizia ponte em União da Vitória, ponte em Florianópolis, algumas coisas assim, e eu dizia, olha, eu não quero que isso influencie, né? Se a pessoa quiser olhar para a foto e escrever outra coisa, é para ser assim também, não é para ser um diálogo direto com a fotografia, né, com a lomografia, que eu acho que uma das coisas legais que ela proporciona é isso, por mais que eu estivesse em lugares urbanos, dentro, nos centros das cidades, e que muitas vezes dá para entender o que são as imagens, né, o que é uma rua, o que é enfim, uma parede, um portão, eu acho que na lomografia é muito fácil ir para além disso, né, uma imagem muito onírica para mim, é aquele lado mais artístico, né, que ela traz, muito colorida sempre, então eu acho que é uma imagem fácil de abstrair nela, entende? Contemplar e poetizar, né, no final das contas era essa a ideia, assim, de quanto esses autores e autoras conseguiam também trazer, criar em cima disso a partir das suas próprias linguagens, que isso foi muito interessante também, né, cada pessoa ela tinha um tipo de escrita muito único, né? Tem desde miniconto, haikais, assim, formatos diversos que é muito bonito ver como cada um percebia. Uhum. E que as pessoas também podem contar um pouco dessa experiência, né? Eu estou contando como quem fez essa organização e quem foi quem distribuiu essas imagens, mas seria bem interessante também saber como que as pessoas autoras receberam essa minha maneira de organizar, né? Até para saber se deu certo ou não. A respeito das fotografias, quando elas foram digitalizadas, elas sofreram algum tipo de edição ou não? Então, sofreram, sim. Que essas fotos, né? Na verdade, eu até ia perguntar, porque eu não sei quem aqui já teve acesso ao fotolivro, eu estou contando muito sobre como são essas imagens, mas eu não sei o quanto as pessoas sabem exatamente do que eu estou falando, né? Não sei se tem como a gente talvez compartilhar aqui alguma. Mas essas fotos, elas são de uma câmera analógica, filme 35 mm, então eu digitalizava elas, né, as primeiras fui eu mesmo que consegui fazer isso no laboratório que eu trabalhava, e aí, num primeiro momento, a minha ideia não era mexer, né, justamente por querer prezar um pouco essa, não sei, essa originalidade do filme, e também um tempo em que é tanto filtro na internet que eu acho que eu estava meio saudosista, assim, dessa coisa mais crua. Mas aí, no momento da pandemia, foi quando eu fiz um último, voltei para as fotos, assim, pela última vez, eu resolvi mexer, sim, principalmente que é uma coisa que, inclusive, eu já falei para o Lente numa outra conversa que eu tive com o Ângelo, que eu falava, isso em 2015, eu falei para ele que eu tendi a amarelar as minhas imagens, eu tenho alguma coisa de, quanto mais eu puder mexer um pouquinho, assim, para o lado, para a temperatura ser mais quente, eu vou fazer. E aí, na Loma, eu não resisti também, né, eu fiz essa correção, e também pensando que ali, como eu já tinha me permitido ir além assim, do retrato do cotidiano, do urbano, já tinha decidido abrir isso para a criação artística mesmo, eu resolvi que eu ia mudar, né, do jeito que me agradasse, assim, no sentido da cor, né, não manipulação, mudando a imagem nesse sentido, não, é mais ressaltando cores que para mim a parte do ser colorido na lomografia faz toda a diferença, né, essa vinheta que ela causa, que é totalmente natural, né? Isso não fui eu que criei nela, então teve sim essa interferência, digamos. E Eu tinha uma olhada e eu fiquei meio curiosa se elas eram totalmente sem edição, se elas tinham alguma edição. uma coisa que é da lomografia, né, que eu não sei, às vezes eu fico pensando, pode parecer que foi manipulado ou não, mas a lomo, como toda câmera analógica, né,
eu podia fazer muita dupla exposição, que é isso de fazer uma foto e virar a câmera e fazer mais uma foto em cima, enfim, né? Hoje em dia até muitas digitais fazem isso. Mas essa coisa de fazer pela Lomo e não ver também o processo imediatamente, né? Então, muitas vezes eu fazia essa dupla exposição e abandonava a câmera, voltava para aquele filme muitos meses depois, e aí eu demorava para eu lembrar o que eu tinha cruzado naquela imagem, né? Essa que está aparecendo agora, por exemplo, e foi esses dias eu fiz um exercício com uma amiga, inclusive, a Natália. E eu pedia para ela olhar as imagens e falava, o que, que você vê nela, né? Porque para mim agora já está muito batido. Mas eu pedia para ela me descrever em o que ela via que eu tinha tentado fotografar. E aí nessa imagem ela olhou e falou, eu vejo, parecem árvores. E eu falava, mas você só vê isso? Você tá vendo mais coisas? Aí ela ficou olhando, eu falei, tem uma igreja também, né? Aí ela ficou, nossa, não tinha percebido que é a matriz e tem uns galhos na frente. Então, essa possibilidade de brincar com a dupla exposição e fazer todo esse... São vários procedimentos que hoje é muito fácil fazer na internet, né, com programas, enfim, fazer essa brincadeira. E na Lomo, ela é feita de uma forma muito mais precária, digamos, né? É uma fotografia, é uma câmera, digo, muito antiga, né? Não sei se o pessoal conhece sobre sobre essa câmera, mas se eu puder contar rapidinho sobre ela, até trouxe aqui comigo, eu já vou pegar ela ali, mas ela é uma câmera dos anos 80, que foi fabricada na Rússia, principalmente, mas o principal motivo dela, né, que ela emplacou naquela época, foi por ser extremamente barata e as lentes plásticas. Então, é isso que causa esse efeito, assim, digamos, distorcido, né, que não traz nenhuma nitidez. E aí, essa câmera, ela ficou mais famosa, principalmente, assim, ela já existia, ela já tinha sua fama, mas ela ganhou uma notoriedade mais internacional nos anos 90, quando um casal de vienenses foram para Praga, e aí sim eles descobriram essa câmera, fizeram muitas imagens, criaram depois a Sociedade Lomográfica para tentar impulsionar esse tipo de fotografia, né? Afirmar principalmente o viés artístico dela. Então, foi um pouco da experimentação que eu tentei naquela época, ainda tenho ela, tenho um filme já todo, já cliquei um filme inteiro com ela que nesse momento está guardado, mas é isso que eu acho legal na Lomo, né, se dá para guardar, porque daí daqui a alguns anos, quando eu voltar, eu não vou, vai ser muito novo aquelas imagens, né, o que eu quis cruzar. Então, essa parte da surpresa também me agrada muito na lomografia, coisa que hoje em dia a gente quase não tem, né? Essa espera para ver o que você fotografou, para trazer os sentidos depois e não tão imediato como muitas vezes acontece hoje, né? Mas é isso. Tem mais uma pergunta do chat aqui, que é da Martina, e o Caio acabou falando que a curiosidade é a mesma que a dele. Ela agradeceu, ela falou que é muito feliz por ter participado do livro, é grata pelo convite e queria perguntar como foi para você quando foi lendo os textos escritos a partir do que você fotografou. Olha, foi uma experiência bem interessante, e principalmente em relação a Martina, né? Ler Martina para mim é sempre uma coisa muito forte, porque é uma pessoa que eu conheço muito e que ali muitas imagens que eu trouxe para esse livro, ela estava junto no momento em que foram feitas, então era sempre esse diálogo foi sempre muito próximo, né? Mas ao mesmo tempo que tinha muito eu sabia que aquele texto era daquela pessoa, por exemplo, era muito interessante ver como talvez ela tenha ignorado a legenda daquela imagem e ela foi para um caminho totalmente diferente, que tinha a ver com outro gancho da imagem, e isso era muito legal, assim, né? Não perceber como os autores e as autoras faziam uma releitura. Não sei se aí eu digo isso porque existia uma expectativa em cima daquela imagem sobre o que talvez as pessoas fossem tratar a partir dela. Então, mais uma vez,
essa surpresa que veio, né? Já eram imagens que, para mim, em algum momento elas tinham essa surpresa, esse sentimento de surpresa, e aí quando voltaram com os textos, mais uma vez, né? Eram essas colaborações totalmente inesperadas, assim, que eu não sabia realmente se a pessoa... E por isso eles são tão diferentes uns dos outros, né? A Lorene, por exemplo, ela traz mini contos que são muito mais dramáticos, muito mais difíceis em algum sentido, assim. E aí tem outros autores, o Caio, para mim, por exemplo, é um que ele é muito leve em algumas coisas, para falar de algumas coisas, né? O Kleber também tem algumas coisas dele ali que eu achava muito divertida. Então foi legal ter essa diversidade também com as pessoas, né? Escolhidas, que aceitaram esse convite. Tem uma pergunta do Lucas aqui no chat. Ele parabenizou o lançamento e ele disse: pode falar um pouco sobre a técnica da lomografia, processo de revelação e tudo mais? Posso. Vou pegar aqui a câmera também para mostrar um pouco que eu acho que ela é divertida, que vale a pena. Ó, essa aqui que é a câmera, né? Um dos modelos, porque a Lomo ela tem hoje em dia, então depois que ela voltou a ganhar fama, digamos assim, né? Nos últimos anos ela teve muito mais câmeras disponíveis, filmes. Hoje em dia, inclusive, muito mais interação com o online também. Mas essa daqui, ela ainda é mais parecida com as primeiras, digamos, né? E ela é uma câmera soviética, bem vermelha, então bem comunista, digamos. E é essa lente, né? Ela é uma lente plástica. Essa daqui é uma 35 milímetros, que eles tinham também muitas que eram do 120, se eu não me engano. E aí tinha que ter um adaptador e tudo, e eu consegui ainda pegar essa de 35. E assim, é aquela fotografia analógica básica, né? Não tem muito segredo. A única coisa que essa daqui, por exemplo, né, que faz parte dessas precariedades da Lomo, foi que a minha, ela veio com o diafragma solto, né? A abertura ali, ela tem um lado da cortina, digamos que ela estava solta. Quando eu comprei ela já veio assim. E aí enfim, né, eu achava legal da lomografia que, como ela já era tão precária, ela já parecia vindo tão de uma, eu não vou dizer uma gambiarra, mas ela tinha já um processo muito artesanal, aí eu peguei ela, não me dava medo de mexer, né, justamente por isso, não tem nenhuma lente que quebre, então eu me sentia muito à vontade para abrir, e aí eu lembro que para conseguir fotografar com esse diafragma estragado, eu peguei palito de dente com super bond, e aí eu tentava abrir, que eu tinha que tentar fixar ela, as primeiras tentativas deu errado, tentei colar de novo, aí alguns filmes vieram tudo queimado, então tem isso, né, tem os acertos e os desprazeres do analógico também, né, que se era aquela cena que eu queria, talvez eu já não consiga mais, né, queimei aquele filme. Mas eu acho que faz parte também, né? Se a gente gosta de se arriscar com essas coisas analógicas, aquilo que não era não é tão certeza, não tão certo que vai acontecer como é hoje digital, como são os celulares, né? Que você tem certeza da qualidade que você vai ter, é absurda se comparado como era antigamente, né? Então eu acho que é divertido fazer esse movimento, né? De estar tanto por dentro do que está acontecendo na fotografia mais atual, digamos, no que está acontecendo nas redes, né? Por exemplo, isso que a Márcia também comentava antes de manifestos que estão acontecendo hoje em torno dessa discussão sobre banalizar fotos por causa das redes sociais ou não, né? O que isso significa para quem que é banal essas imagens hoje? Então, eu acho que ainda mesmo de uma forma diferente, ainda é possível falar da Lomo dentro desse lugar, né? Dessas diferenças em dispositivos de agora e que se usava até pouco tempo, né?
Não sei se eu respondi, na verdade. O professor Rafael mandou uma pergunta perguntando por quanto tempo você acumulou essas fotos. Eu acumulei, deixa eu fazer as contas, porque eu comecei, como era uma coisa hobby, nunca foi a ideia de produzir mesmo a lomografia, né? Quando eu comprei ela em 2007, eu levava 6 meses, um ano para fazer todo um filme de 36 poses, né? Era uma coisa assim que eu acho que, ao mesmo tempo que eu brincava muito, eu tinha isso do guardar para os grandes momentos, porque eu acabei saindo desse laboratório onde eu tinha uma facilidade enorme para digitalizar os filmes, né? Primeiro revelar e depois digitalizar. Então, quando eu saí desse primeiro laboratório que eu trabalhei, já não era fácil achar um lugar que fizesse ainda isso, né? Aí foi em Ponta Grossa, inclusive, por isso que acabou sendo o lugar que também esse projeto, acredito, foi para frente, né? Quando eu cheguei em Ponta Grossa, já conversando com o pessoal do Lente Quente, eu soube que tinha um lugar no centro, que eu não vou me recordar o nome agora, mas enfim, de um lugar muito antigo, em que ainda faziam essa digitalização do filme, né? E aí que eu consegui fazer vários que eu tinha acumulado, mas foi desde 2008, 2009, até 2015, digamos, né? Que eu juntei o que eu tinha lá do começo com os últimos ali que eu fiz em 2015. Então foi um processo assim longo, mas não que ele tenha sido todo esse tempo trabalhado, né? Ficou realmente engavetado por vários anos, assim. O Ângelo mandou aqui no chat, ele parabenizou pelo livro. Ele disse que encontrou algumas lomos feitas em Ponta Grossa e como que os lugares em que você passou e viveu estão presentes no livro. Então, eu acho que ele aparece assim como vai aparecer até para o Ângelo, né, que também é fotógrafo aí, e essa ideia do levar a câmera junto, independente de ir até não sei, até a universidade, independente de ir até o mercado do outro lado, que é muito desse momento, né, de botar a máquina na mala e sair. E é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer, por exemplo, com a câmera digital, que por ser maior, por ser mais pesada e por ter um valor maior também, né, lentes de vidro custam mais caro que as de plástico, então eu fico, não sei, eu não tenho tanta vontade de levar ela, um pouco por isso, por sentir que ela está incomodando, a presença dela às vezes incomoda também, e a Lomo não, né, ela é uma coisa extremamente leve, que eu deixo não que eu faça isso sempre, né, eu sou o tipo de fotógrafa que quase nunca leva a câmera e sempre fica pensando, nossa, isso aqui dava uma foto ótima. Então, já inclusive pensei em adquirir câmeras menores ou um bom celular para me livrar desse problema, assim, mas é uma coisa que com a Lomo foi fácil, né, de botar na mala e viajar e ter ela ali para também conseguir fazer fotos. Mas era isso, né? As coisas iam acontecendo, eu ia para os lugares por algum motivo e a câmera estava junto. É, e acabou pegando muitos momentos importantes, assim, né? Algumas viagens fora. É, tem momentos com a Martina, como eu falei, né? Que são muito afetivos por isso. Eram lugares que a gente conhecia em Porto União, em União da Vitória, e a gente, né? São cidades pequenas. Acho que a maioria aqui conhece, mas são cidades bem pequenas e muito fácil de caminhar, de cruzar elas de bicicleta. Então, muitas vezes a gente fez isso, né, de sair de casa de bicicleta e ir até o outro lado, que era um parque, o parque ambiental, e fazer algumas coisas no caminho, assim, ver o que acontecia depois. Então foi sempre muito natural, né, muito afetivo, subjetivo, como eu tinha dito mesmo, né, nada pensando nesse lugar, com essas cores, com essa composição, como vai ficar esse resultado, né, muito longe nesse sentido, assim, de organização, digamos, de composição fotográfica mesmo, né?
mais sobre levar a câmera nos lugares e depois não levar a câmera nos lugares e depois ficar pensando por que eu não a câmera é muito real. O teu livro, as imagens são mais urbanas, assim, né? O que você mais gosta de fotografar? É realmente essa parte mais urbana da cidade, assim? Olha, pergunta difícil, porque acho difícil a gente até definir o que a gente gosta, né? Assim, é porque por mais que eu tenha essa relação tão querida com a lomografia, eu realmente gosto muito do fotojornalismo, né? Dessa coisa do que é totalmente diferente. Você é chamado para ir num lugar, numa pauta, então aquilo que você gosta ou não gosta é a última coisa que importa ali. Então, achei difícil responder isso. Mas eu tenho um carinho especial por manifestação, né, de rua, assim, é, nesses últimos anos, e também acho que foi uma coisa que começou muito ali com a experiência do Lente, em Ponta Grossa, foi quando eu comecei a cobrir mais manifestações, né, sejam pela universidade, seja contra o governo do Beto Richa, que eu lembro que tinha muito na época. Então a gente ia muito para a rua e muito juntos, né? Isso era muito legal no Lente também, de saber que você não estava sozinho e que isso para mim fazia toda a diferença, né? Eu já tinha ido sozinha para essa cidade, que era grande comparado à União da Vitória, por exemplo, então saber que eu tinha pessoas ali, né, cuidando, e a gente também estava junto, sabia que o Rafa também estava sempre por ali, então eu acho que eu gosto mais de pensar esse contexto, né, de saber que a gente estava indo junto, estava indo trabalhar, estava indo, enfim, cobrir pauta, fazendo essas coisas. Eu acho que isso era mais importante para mim do que pensar na foto propriamente dita, né? Então, rua para mim. Em seguida também eu fiz muita cobertura do movimento feminista, principalmente aqui em Florianópolis. Também tive uma passagem breve pelo Catarinas, mas foi uma experiência incrível de estar muito próxima das meninas do movimento daqui de Florianópolis, que é grande, e, por exemplo, fotografar o primeiro, aqui teve 2 ou 3 manifestações do Ele Não, que foram muito grandes, né, então era muito, esse para mim, assim, foi um tempo de cobertura fotojornalística, digamos, que eu tenho muito carinho, assim, tá, né, não era o Lente, assim, mas eu sabia que, e eu não conhecia muito as pessoas ali do jornalismo, do audiovisual aqui em Florianópolis, então foi uma outra experiência, né, porque eu sentia que eu tinha essa rede de pessoas, de mulheres principalmente, que estavam se cuidando e estavam trabalhando juntas, por mais que eu não conhecesse todas, né, foi depois que eu vim a conhecer muita gente querida também, como, por exemplo, a Sandra Alves, que foi quem eu conheci durante uma dessas manifestações, e, enfim, acabou se tornando uma amiga. Mas é mais carinho por esse contexto, assim, né? Rua é uma coisa que eu gosto muito. Obrigada. O Paulo perguntou, ele parabenizou o livro e ele perguntou: sabe se eu consigo hoje revelar filmes? Tem um filme aqui, fiquei curioso em revelar as fotos. Nossa, eu não faço ideia se em 2020 aonde a gente vai encontrar isso, né? Eu ouvi dizer, eu não sei onde, eu ouvi dizer que tem lugar aqui em Florianópolis que faz esse serviço, o pessoal de Ponta Grossa também, na verdade, acho que abre essa pergunta para quem puder ajudar aí, porque eu estou muito por fora, se a gente encontra ainda hoje lugares que façam isso, né? Acredito que sim. O Paulo, ele é de Blumenau, é meu primo, gente, né? Feliz com a família aqui também. Se eu não me... Jaraguá do Sul, me desculpa. Sei que estava próximo aqui. Então, se alguém souber aí de algum lugar da região, quiser ajudar também, porque eu, no momento, não tenho que fazer essa busca, inclusive, né? Se ainda se revela hoje. Ah, o Ângelo disse que tem em Curitiba e que faz o serviço online, olha aí. Já, já temos um canal. Se não achar perto, tem online. Uhum. A Martina falou.
Sobre a Lomo, e a Márcia perguntou se você tem algum projeto fotográfico que está desenvolvendo ou pretende desenvolver. Então, no momento, a ideia a gente sempre tem, né, Márcia? Inclusive com você, a gente já ter essas conversas que a gente ainda precisa voltar a produzir juntas. Então, vontade eu tenho, ideias várias, nenhuma muito concretizada, né? A gente olha algumas coisas, vê algumas coisas, se inspira também, dá vontade de criar, assim. Mas acho que para os próximos meses aí eu tenho que parar de pensar nessa parte na prática e também sentar, escrever um pouco, porque né, agora que eu estou nessa etapa do doutorado também chega de tá numa fase em que eu tenho que sentar e escrever e ler mais sobre fotografia do que fazer, né? Então, talvez para frente aí, vamos ver se rola, mas por enquanto é só para escrita mesmo. Eu vou fazer mais uma pergunta difícil. Você tem uma foto favorita do livro? Ixi. Olha, não sei. Deixa eu até vou abrir ele aqui para eu olhar um pouco de novo, mas eu acho que eu vou. Tem sim, Eu que eu acho que. sei. Ah, sim. A Camila sabe que tem, né? Tem sim a foto da capa. Que foi, inclusive, ela tinha me feito essa pergunta, né? E eu acho que é só porque eu não consegui um grande argumento para ela, mas a imagem da capa, que foi, inclusive, eu sugeri para a Camila, né? Será que a gente não pode colocar essa ao invés de uma outra que ela tinha escolhido? Mas a minha defesa é simplesmente porque eu gosto muito da mistura de cores que ficou, né? O amarelo do IP e ele muito corrido ali, né? Tá totalmente desfocado com o verde das plantas, não sei, é um tipo de combinação ali que me agradou muito, né? Por mais que não sei, em termos fotográficos de composição, assim, eu não consigo nem ir muito além nela, né? É mais um gosto, assim. Ela, como eu falei para Camila, eu gosto porque ela me lembra um sonho. Ela é muito borrada, assim, não, é difícil contar o porquê. Ah, o Rafa falou que é a da Palmeira, que ele gosta. Esses são a dos músicos. O Francisco parabenizou. Vendo seu livro hoje, tem alguma foto que faltou, que já conseguiu ou ainda quer conseguir? Ah, então, Francisco, meu irmão, também está presente. Olha, vendo o livro hoje, teve algumas fotos que eu resolvi assim, ontem, né, durante essa semana aqui aí, tentando me preparar para a live, eu fiquei dando uma olhada nos arquivos em algumas coisas. Eu achei algumas imagens que foi curioso. Eu olhei e falei, nossa, não me lembrava dela. Por que ela não entrou? Então, eu acho que como a Márcia também, né, falou antes, cada escolha é uma renúncia que a gente faz, né? Então, talvez no momento em que eu separei aquelas fotos, eu tinha que chegar num número parecido para cada pessoa, né, que para os autores e autoras que iam colaborar, então eu acabei definindo aquelas e pronto. Mas teve várias imagens muito bonitas, assim, que eu olhei depois e pensei, puxa, talvez hoje eu tivesse colocado ela, né? E não entrou. Uma delas, inclusive, não sei se eu puder comentar, não sei também como é o nosso horário aqui, né? Porque eu estou no monólogo, mas se eu puder comentar rapidinho, uma das imagens que eu descobri tardiamente, que foi muito emocionante para mim olhar depois, foi uma que eu fiz da minha mãe com duas cachorras que a gente tinha na época. E aí é uma foto em que ela tá, né, completamente loma, assim, isso que eu tô contando dela sentada e segurando os cachorros tem isso, mas é completamente borrada, completamente esverdeada, então, só que dá para ver muito o sorriso da mãe, assim, né, e os cachorros se mexendo muito. Então, essa imagem é uma que eu gostei muito, assim, e que eu pensei, puxa, eu teria colocado ela hoje em dia e não entrou, né.
Mas acho que é essa. As que entraram todas foram muito. Gosto muito de todas também, né? As que estão fazendo parte dele. A Laura é minha prima, eu tava olhando esse nome, fala gamer, e eu não tava entendendo. Agora que eu vi que é a Laurinha. É, a família tá em peso aí, que maravilha. Tô feliz de ver tanta gente. O que a Márcia mandou? Ah, do Arlindo Machado. Ela tá contando sobre anamorfoses cronotópicas. Não conhecia esse termo, eu conheço, né, a obra do Arlindo, sei que ele tem muita coisa interessante, mas tá aí para eu pesquisar um termo novo. Legal. Você comentou que gosta bastante de fotografar manifestação. Quando você pega pautas assim, você leva a câmera digital, mas você gosta de fazer algumas fotos lá com a Lomo? Não, nunca levei. Para manifestação, nunca pensei, na verdade, em levar, porque eu acho que ela é tão. Ela tem, não sei, eu ia falar que ela tem uma proposta tão diferente, mas talvez eu esteja sendo simplista, talvez seja um resultado interessante, né? Por mais que eu acredito que ela vai ser uma mistura de cor, simplesmente, assim, pensando na quantidade de movimento que tem a rua, né? Mas isso também é interessante, porque isso que eu falo também é a partir da minha experiência com essa câmera Lomo, né, que é uma Olga, e elas são muito diferentes entre si. Tem a Action, tem a Olho de Peixe, ela tem muitas variações e que vão ter resultados muito diferentes. Então, não sei, talvez essa minha eu não levasse, mas eu já vi a imagem da Action, que ela tem, ao invés de uma lente, ela tem, se eu não me engano, 4, ou tem versões com 6 lentes, muito pequenas, e ela consegue fazer essa captura de movimento, né, realmente fixando, e ela divide a imagem certinho, assim, como se fossem várias fotos, né, na mesma imagem horizontal. Então, pensando numa manifestação com essa câmera, talvez ficasse bem interessante. Tá aí uma coisa para pensar, para experimentar. Acho que o professor Rafael quer fazer alguma pergunta, não sei se ele vai abrir o microfone. Legal, muito legal poder participar do evento, Elaine, né, parabéns pelo livro, é muito bom ver a conclusão de mais uma etapa dos teus trabalhos, das tuas reflexões, das tuas criações, né, que sempre a tua dimensão criativa, né, sempre nos superou, né, lá no Lente Quente nas nossas reuniões, porque a gente todo quadradinho, né, dentro das regras do jornalismo, da cobertura, e eu sempre ficava pensando até onde esse nosso excesso de regramento não ia prejudicar essa tua veia criativa, mas longe disso, né, dá para ver que essas coisas conversam, e é muito legal ver mais uma fase consolidada, assim como lá atrás, putz, já faz 5 anos, né, a gente consolidou um livro, depois se consolida uma dissertação de mestrado, e agora, novamente, um novo livro, né, e sempre num lugar diferente, mas me parece que tem algo a ver aí entre essas aventuras, que é o lance da memória. Para mim foi algo que chamou muita atenção, né, nas tuas fotos, e aí, óbvio, acho que outros aqui também, quando você me convida a fazer o prefácio, eu tive que tentar aprender rapidamente o que era Lomo, né? Eu já tinha ouvido falar, já vi livro assim na livraria, caríssimo, só para os fanáticos de Lomo, é meio febre, né? Daí fui ver vários e vários youtubers, né, alguns de 12 anos, falando sobre lomografia e criticando por ter virado hipster. E aí Sim. fui tentando aprender um pouco, mas nada como olhar as tuas fotos, sabe? E depois o livro completo, que também é muito interessante nessa conexão que se faz com essa rede aqui de escritores,
a própria editora, puxa, eu não conhecia ainda a editora, vou tentar me informar mais, muito legal o trabalho e a aposta da editora nesse tipo de livro. Então, eu queria fazer esse registro aqui, até em nome do projeto, dos demais colegas do projeto de extensão Lente Quente e do próprio curso de jornalismo da UEPG, né? Sempre quem conviveu com a Elaine conviveu também com essa dimensão criativa, inventiva, né? E de tomar muita iniciativa nessa parte de produção simbólica, produção cultural. Na outra conversa, acho que com a Márcia mesmo lembrou, né, da exposição que vocês fizeram juntas no Centro de Cultura aqui em Ponta Grossa, os Dados Vermelhos, né, e depois a gente foi rastrear até outras coisas. Hoje mesmo, aqui com as meninas do projeto, a gente está revirando o nosso arquivo, e a gente teve uma ideia, vamos procurar as fotos da Elaine, né, então, e aí encontramos alguns retratos ótimos que você fez também para o nosso arquivo. Foi muito legal lembrar de todas essas coisas, assim, e o livro, eu acho que isso que eu queria te colocar, né, não sei como pensar isso sem ficar muito cabeçudo e chato, que para mim, ele remete muito a alguém que está brincando com seus arquivos, né, e o que eu acho que é muito legal na fotografia, mesmo na teoria fotográfica, né, os antropólogos vão muito por aí, só que vendo hoje, nessa situação aqui, a gente meio enjaulado, né, eu fico com saudade desses lugares aí que parece que você fotografou e agora dava vontade de sair e tentar adivinhar na rua onde que é cada lugar e não dá mais, né? E eu não sei, por ele ser publicado nessa circunstância, e também mais um mérito teu, do grupo e da editora, né, o desafio que é publicar algo no país, né, já é um desafio, óbvio, né? E tem um segundo mérito que é nesse período, né, totalmente específico, você e a Márcia nesse sentido aí se somando. E aí, então, estou tentando pensar como é que você acha que isso vai ser lido? Você acha que as pessoas vão só para os textos, vão mais para a foto, ou sei lá, as pessoas vão conseguir folhear isso? O que você está imaginando, tentando adivinhar a leitura? Olha, nossa, eu acho que vai ser possível de muita forma, né? É um livro que eu acho que quando comecei, que eu estava contando essa ideia do vou distribuir as fotos e eu vou dar os títulos, e assim, eu tinha uma ideia muito. Você falou que eu tenho essa veia criativa, mas eu acho que a minha cabeça é extremamente pragmática para essas coisas. É interessante ver como parece outra coisa. Mas eu fiquei muito pensando assim, né? Inclusive, quando eu passei para Camila, e que foi o primeiro projeto que você também, Rafa, olhou, e eu tinha certinho o espaço das imagens, o texto para o outro lado, e eu tinha muito isso da simetria, eu queria que ficasse tudo muito igual. E aí, quando eu passei para Camila e ela propôs uma nova diagramação que era completamente diferente, eu pensei, nossa, como ela fugiu da minha ideia primeira, né? Ela trouxe as imagens numa outra configuração, num outro tamanho, numa outra relação com os textos. E aí, assim, o que eu tinha, né, que eu pensava, não, a pessoa vai abrir, daí vai vir essa imagem, ela vai olhar aqui, aí ela vai, sabe, eu queria conduzir muito, página por página. E aí foi muito interessante ter essa participação nessa criação da Camila que mudou tudo, né? Quando eu abri o projeto que ela me passou pela primeira vez, eu já estava, e para mim era muito novo, muito diferente do que eu tinha feito, então meu olhar concorria da imagem, e aí eu queria ver qual é o texto que vinha junto, porque alguns ficaram na mesma página e outros ele escorregou para a página seguinte, né? Então eu fiquei pensando, mas talvez a pessoa que veja essa foto e o texto está na outra. Aí eu pensei, não, mas acho que é justamente essa possibilidade, né, de ela conseguir ver uma relação com a página seguinte, com, né, o que vem antes e o que vem depois, mas ela também conseguir ler só um texto e ele se basta, sabe? Ou só ver uma foto e ela não precisa necessariamente, né, ter essa relação. Então, eu fiquei muito satisfeita com essa possibilidade, assim, né, que, te respondendo, ela é muito diluída, eu acho que ela pode ser muito lida em par, porque alguns textos, algumas pessoas fizeram elas muito
muito conversadas, assim, mas ao mesmo tempo tem outros, que às vezes é da mesma pessoa e ela tem alguma coisa, mas ela pode ir para um outro lugar, uma outra reflexão, assim, que é muito interessante ver, né? Não, muito diferente do que eu tinha pensado lá, sei lá, há 5 anos atrás, né? Esse projeto, ele se transformou, sei lá, acho que junto comigo, né? Foi tanta coisa, tanta mudança, como você falou, assim, física, né? Geográfica mesmo, que acho que ficou tudo, acabou aparecendo, assim, nessa obra agora, né? Tão mudada. E aí, pessoal, não sei se só eu conversei também, e tem várias pessoas que fizeram muito parte desse projeto, né, que, enfim, quero convidar, se quiserem também conversar, contar como foi participar, ou não, também. Enfim, é uma roda que é para todo mundo conversar. Se alguém quiser abrir o microfone para fazer mais alguma pergunta, ou os outros autores e participantes do livro quiserem dar uma palavra. Oi, Elaine. Oi, Caio. Boa noite a todas as pessoas que estão aí. Eu quero aproveitar esse momento, Elaine, para te cumprimentar, parabenizar pela publicação, por esse trabalho que ficou tão bonito. Eu ainda estou lendo, assim, eu estou degustando o livro e ele é muito gostoso, assim. Eu estou me divertindo com os textos, e estou lendo o texto da Martina, que eu sou muito fã dos textos dela, então eu estou curtindo muito o livro. E aproveitar para agradecer também a sua gentileza, né, a generosidade de você ter me convidado para fazer parte, fico super feliz. Tem um bom tempo, eu já não me lembro exatamente como foi, assim, no começo, você talvez me mandou mensagem, eu não me lembro. Era na época que a minha primeira filha estava para nascer, a minha vida estava assim, meio bagunçada, e eu estava escrevendo uns textos bem concisos, assim, tanto que os textos que os meus que saíram no livro são textos assim, bem concisos, mas eu acho que se abrem para uma perspectiva de leituras também. E agora eu tenho assim, praticado outras coisas completamente diferentes, eu estou escrevendo bastante poema em prosa, e aí eu voltei a ler essas coisas antigas, assim, foi muito legal, sabe? E o projeto ele é muito encantador, porque eu sou apaixonado por fotografia, né? E eu lembro do Cristiano Mascaro, acho que ele falou que o homem ele fotografa o que não consegue escrever e ele escreve o que não consegue fotografar. Eu acho que é lindo, sabe? E aí o livro você junta de uma forma tão bonita essas duas coisas numa mesa de orientação, é um trabalho de montagem, né? Porque você vai juntando e vai criando assim singularidades. E eu gostei muito do prefácio do professor Rafael, um prefácio bem benjaminiano, assim, eu acho que tem tudo a ver com esse projeto. E aí eu comecei a pensar como é que essa coisa da Lomo tem um lance com a memória, né? Essa coisa um pouco, não sei se a palavra é retrô, assim, mas tem um negócio de memória, assim, na própria estética, parece, no conceito. E eu acabei percebendo nos textos que eu escrevi isso também. Então eu achei assim que eu fui tomado meio que inconscientemente por esse espírito da memória, que tem um pouco a ver também com a minha forma de me relacionar com os espaços sociais aqui da nossa cidade, tanto é que o livrinho que eu publiquei esse ano é um livrinho sobre esquinas aqui da cidade, então são olhares sobre a esquina, né, sobre, enfim, lugares da cidade, e então eu acho que é um olhar bacana, assim, né, de você parar no cotidiano e prestar atenção, né, eu acho que a fotografia nos convida a parar e olhar, e o poema também, eu acho que o Roland Barthes falava que o poder, ele não quer que a gente olhe, e a poesia, ela faz com que a gente pare e preste atenção, né? Então, eu acho que a fotografia, a boa fotografia faz isso, né? Ela nos convida a parar e olhar para aquilo que, às vezes, no cotidiano, ali na situação, a gente não perceberia, né? Então, agora eu fico olhando também aquelas fotografias que você fez e pensando, reconhecendo alguns lugares aqui da cidade, é muito legal essa experiência, né? Eu fico olhando, que tal lugar, assim, aí eu vejo o texto, como é que o texto dialoga com a fotografia, e tem aquele trabalho bonito do Paulo Leminski, que foi publicado em 1976, se não me falha a memória, que é o 40 Cliques em Curitiba, que ele fez em parceria com o fotógrafo Jack Pires. E são 40 fotografias, assim, e aí ele conta que eles jogaram as fotografias numa mesa, jogaram os poemas também, aí eles foram brincando de aproximar. Eu acho que foi um pouco diferente do processo,
porque você mandou as imagens, né? E isso é outra coisa muito louca, porque aí eu olhava para a imagem e pensava, cara, o que eu vou dizer sobre essa fruteira, né? É uma fruteira, tem uma banana, tem uma maçã, e aí eu não conseguia enxergar muito bem, daí eu pensava assim, eu lembrei daquele sermão do Padre Vieira, que ele falava, que se estar apartado dos olhos para se poder ver, né? Eu preciso me afastar para enxergar. E a Lomo tem um pouco isso, né? Parece que você tem que se afastar, como num quadro impressionista, você vai ver o Monet, você não pode ver muito de perto, né? Para ver o Monet, você tem que se afastar um pouquinho. Então é uma obra de arte, sabe? Porque é muito interessante isso, parece um quadro impressionista, é muito legal. Então eu acho que o teu trabalho tem essa pegada muito interessante, tem essa coisa técnica, ao mesmo tempo artesanal, né? Que eu acho que é quase que um gênero, sabe? Uma poesia, de você juntar imagem e texto, e o Leminski falava isso também, ele falava que ele juntou a poesia e o poema, e ele fez uma fricção entre essas duas coisas, e a partir dessa fricção saiu uma faísca. E essa faísca é a lomopoesia, porque é uma terceira coisa que nasce a partir do contato, né, da fricção do texto com a fotografia. Então eu achei muito legal, e enfim, foi muito legal participar, sabe? Eu acho que a poesia tem a ver com essa... Acho que a literatura em geral, assim, né, essa falta de nitidez, não é uma representação da vida, não é uma cópia do real, né? E a Lomo tem muito isso, tem uma coisa assim meio nublada, essa falta de nitidez, é uma coisa muito poética, sabe? Então acho que tem tudo a ver com a literatura, então a ideia do livro, a concepção, a diagramação, é tudo muito encantador. Parabéns, viu, a você, Elaine, a todos os outros colegas que escreveram, e as pessoas que participaram aí da elaboração. Aí ficou muito bonito, e esse projeto, né, Lento e Quente, adorei também, é um nome muito legal, Lento e Quente, é perfeito, é isso aí. Valeu, um abraço a todos vocês, viu? Caio, obrigado. Foi um prazer que você topou também participar desse projeto, né, que acho que foi realmente isso que você contou, né, mandei um e-mail dizendo, então, estou pensando em fazer nem lembro como eu expliquei na época, e as pessoas embarcaram nessa ideia sem nem elas, nem eu ter muito a ideia de quando e como isso ia ser materializado, e acabou acontecendo, né, nesse intervalo aí de 5 anos, mais ou menos, mas ele acabou acontecendo. E eu só queria comentar que você disse isso de como a gente às vezes tem que se afastar para ver para ver realmente alguma coisa que a gente reconheça nas imagens, né? E isso é muito interessante porque para algumas pessoas, né, para algumas, não sei, algumas sensibilidades, olham isso de uma maneira muito legal, né? De como essa dificuldade em entender pode ser legal, né? Pode abrir campo para pensar, enfim, para imaginar. Mas, por outro lado, tem vários olhares, né? Teve uma vez quando eu fui, não lembro se era em Ponta Grossa, quando eu fui pegar as fotos prontas, a pessoa que me entregou olhou e falou assim, olha, eu acho que deu errado, eu não sei se você vai gostar, porque tá tudo desfocado, tá tudo borrado isso aí. E aí eu falei, nossa, né? Aí eu, não, tá certo, porque é bem isso mesmo, é assim que é, né? Mas para aquela pessoa, assim, não fez sentido nenhum, o trabalho deu todo errado. E aí eu achei interessante, porque nem sempre ela é vista, assim, né, com essa não sei, possibilidade artística mesmo, de você parar o olhar e aproximar e desaproximar, né, e tentar, enfim, entender ali. Tem esse outro lado também, que acho que tem muito a ver com o imediatismo, né, de olhar e eu não estou entendendo, então também isso aqui não faz sentido, não quero. E ali foi muito interessante, assim, né, a pessoa que trabalhava no estúdio, no laboratório, quero dizer, me contando que não salvava uma, assim, no meu filme era melhor jogar fora. O foto de Mário, ali em Ponta Grossa, foi nesse lugar aí, não estou dizendo que foi ali em que me disseram isso, mas eu sei que foi em algum desses lugares que eu ia fazer ia buscar, assim, aluno, né, o resultado, e aí tinha, às vezes, essas percepções. Alguém quer dar a palavra a respeito do livro? E até eu queria só contar, eu não sei, eu ainda não coloquei aqui também, mas tem no site da editora Cais, já está disponível o PDF do fotolivro, para quem quiser baixar ele aí, ter em casa para poder ler com calma, né, os textos e olhar as imagens, ele já tá lançado, né.
Aí, a Camila acabou de botar pra gente o link. Acho que então a gente pode ir encaminhando para o final da reunião. Queria agradecer, Elaine, pela tua participação. O teu trabalho é impecável, gostei muito do teu livro. A Luna ali comentou sobre a diagramação, que está muito bonita mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada por topar conversar com a gente. Depois a gente vai subir essa conversa no YouTube, para depois eu te mando o link, se você quiser mandar para outras pessoas essa conversa. Mas queria agradecer, muito obrigada por esse tempinho com lente aqui. Acho que acrescentou bastante para a gente. Então, eu que agradeço. Para mim foi muito gostoso rever várias pessoas, me sentir realmente numa roda, né? Que é a roda de conversa possível hoje em dia, né? Que deu para fazer uma ponte aí, Curitiba, Ponta Grossa, Florianópolis, Porto União, né? Tem gente de Caçador, que o meu irmão está em Caçador, então deu para fazer uma conexão bem legal aí. E foi um prazer conversar com vocês e, enfim, ver esse projeto pronto, né? Que teve as mãos aí das meninas da CAIS, teve o prefácio do Rafa, enfim, a participação de tanta gente querida que fez ele ser muito mais legal, com certeza, né? E é isso aí, quando precisarem, podem contar comigo, o Lente sempre vou ter um carinho muito especial, que foi uma casa para mim, assim, em termos de fotografia, de fotojornalismo, me senti muito acolhida, então é sempre muito bom produzir, fazer coisas junto, né? Tá em diálogo. Agradeço muito por todo mundo que esteve presente aqui, pela família, que eu sei que tem vários, os amigos e amigas. Muito obrigado mesmo. Obrigada pela presença de todos. Sigam o Lente nas redes sociais, no Instagram, no Flickr, e no YouTube o vídeo da conversa com a Elaine. Muito obrigada.